noite, meus irmãos, meus queridos, amados, todos aqueles que estão conosco nesta hora. Quero saudar cada um de vocês na paz do Senhor e falar desta alegria que nós temos de poder estar juntos nesta hora de estudo da palavra de Deus e nessa comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Quero saudar os irmãos que já estão conectados. Nós temos já conosco a irmã Andréia, a irmã Fernanda, o irmão Márcio, a minha cunhada Isaura e o Gilberto, a nossa irmã Helenice, a irmã Cláudia e a irmã Nadier, lá da Vila Pauliceia. Maravilhoso poder estar com vocês, meus amados, nesta hora de culto, onde nós estaremos estudando a palavra de Deus. Quero estar orando agora e depois da oração passar para o nosso estudo desta noite. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvamos o teu nome por este momento de estudo da palavra. Senhor, que nossos corações possam estar abertos e ávidos para ouvir a palavra e tirar delas lições que nos dê crescimento espiritual. Abençoe cada um dos nossos irmãos, a família de cada um, os lares de cada um, a vida individual de cada um. Senhor, abençoe teus servos, dando-lhes o que carecem, ó Pai, respondendo às suas orações, trazendo paz aos corações e alegria, ó Deus, cada vez maior de poder saber que são chamados teus filhos. Obrigado por este momento de comunhão, momento de adoração, momento de estudo da palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, nós temos já de alguns meses estudado um tema que ele vai numa sequência trazendo os ensinos acerca da história da redenção. Começa desde lá o Velho Testamento, no livro de Gênesis, a criação, depois a queda do homem, depois a proliferação do pecado, a Arca de Noé, o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, depois José no Egito e a ida do povo de Israel lá para o Egito. Depois, quando o povo se multiplica e vão se esquecendo de Deus, e depois clamam ao Senhor, e ele então ouve o clamor e levanta Moisés para libertá-los da escravidão do Egito. Nós estamos exatamente nesse ponto, onde Moisés, depois de chamado para esta missão, vai ter com Faraó, no sentido de conversar com Faraó para que deixe o povo sair do Egito. E aí, então, nós estamos já de algumas lições trazendo acerca da dureza do coração de Faraó, não deixando o povo ir, e Moisés insistindo em pedir para que ele deixe o povo ir, ao mesmo tempo em que, pelo poder de Deus, vai trazendo os sinais, o que nós conhecemos, as 10 pragas do Egito. Nós estamos nesse ponto. Essa lição, ela é extraída do livro que tem esse tema, A História da Redenção, que foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. É um livro já esgotado e eu gosto muito dele, trouxe essas lições para os irmãos. A lição de hoje é a lição 19, Ultimatos da Providência. O texto é longo,
O texto desta lição, ele vai do livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 14, até o capítulo 12 inteirinho. Então eu não vou ler esse texto hoje todo aqui, mas na medida em que vamos estar tratando do assunto, alguns textos vão sendo lidos. Mas, irmãos, seria interessante vocês lerem esse texto todinho, porque ele traz as 10 pragas e ao final, quando o faraó cede e deixa o povo sair do Egito, certo? Um abraço também à nossa irmã Edileuza, que é a minha prima, ela é da igreja de Eldorado. Um abraço, minha irmã. Que Deus abençoe você, o seu pai, Antônio, e os demais irmãos e sua família. Pois bem, meus irmãos, então vamos já iniciar. E antes de trazer o próprio estudo, ainda situando os textos, nós temos no capítulo 7 de Êxodo, os versículos 14 a 25, a primeira praga. As águas tornam-se em sangue. Depois, no capítulo 8, versículos 1 a 15, a segunda praga, as rãs. No capítulo 8, versículos 16 a 19, a terceira praga, piolhos. Capítulo 8, versículos 20 a 32, a quarta praga, moscas. Capítulo 9, versículos 1 a 7, quinta praga, peste nos animais. Êxodo 9, versículos 8 a 12, a sexta praga, úlceras. Capítulo 9, versículos 13 a 35, sétima praga, chuva de pedras. Êxodo 10, versículos 1 a 20, oitava praga, gafanhotos. No capítulo 10, versículos 21 a 29, a nona praga, trevas. Capítulo 11, versículos 1 a 10, o anúncio da décima praga. E no capítulo 12, versículos 29 a 36, a décima praga, que é a morte dos primogênitos. No Êxodo, capítulo 12, versículos 37 a 51, a saída dos israelitas do Egito. Irmãos, essas pragas todas, ela traz esse tema, ultimatos da providência. Deus ultimando Faraó para que deixasse o povo ir, o povo sair do Egito. E é colocado em termos de ultimato, porque essas pragas trazem consequências sérias, né? E o que a gente vai perceber é que mesmo que essas pragas viessem sobre o Egito, ao mesmo tempo que lá no Egito o povo de Israel não era atingido por essas pragas, ainda assim Faraó tinha o coração duro e recebia vez por vez ultimatos da providência e as consequências cada vez mais sérias. Coração duro, portanto, recebendo os justos juízos de Deus pela rebeldia, pela dureza do coração. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós vamos colocar como texto áureo, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato.
são ultimatos, né? Deus à porta. Se alguém ouvir a minha voz, por isso que colocamos como ultimato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Está implícito o contrário. Se alguém ouvir a minha voz, mas endurecer o coração e não abrir a porta, não terá comunhão comigo. Não é? Não terá comunhão comigo. Terá juízo por sua rebeldia, pela dureza do seu coração. Certo? Pois bem, então vamos ao assunto. Ultimatos da providência. É bom saber que a longanimidade de Deus é perfeita. Só que é longanimidade e não conivência com o pecado. É longanimidade para com aqueles que abrem o coração, se humilham, se arrependem. Mas para os que não se arrependem, então essa longanimidade não é conivência com o pecado. Portanto, diríamos que essa longanimidade tem limite. Ela se limita àqueles que se arrependem, se humilham e se entregam a Deus. Porque, caso contrário, o que o coração duro recebe é o juízo. Tem aqui uma ilustração que é a seguinte: nas fábricas de pólvora há um dispositivo muito aperfeiçoado que avisa os operários quando está iminente alguma explosão. Aquele sinal é, por assim dizer, um aviso urgente, um ultimato. É o último aviso. Quando ele dispara, é preciso fugir para não perecer. Veja, é um ultimato. Né? É um ultimato, é o último aviso. Para não perecer, é preciso, então, fugir depressa quando ele dispara. Então, é isso que nós vamos estar estudando, acerca desse ultimato. Há nas disposições misericordiosas da providência avisos assim, né? São ultimatos, são avisos derradeiros, são os últimos avisos, são avisos derradeiros, fortes, inapeláveis, dirigidos ao pecador. Né? Na lição que hoje estudamos, a história da redenção apresenta os avisos finais que Faraó recebeu. Se adotássemos a linguagem moderna, poderíamos dizer ultimatos da providência. Ok? Repelidos esses avisos, segue-se o castigo final e definitivo. Nesse ponto da lição aparece uma questão impressionante. O homem que adia a sua submissão a Deus, desprezando as oportunidades que a graça lhe depara, acabará um dia rejeitando definitivamente a própria graça de Deus. É o retrato de Faraó. Também o de muitos outros. Porque também muitos, nos dias de hoje, são aqueles que desprezam os ultimatos de Deus, desprezam a graça de Deus, desprezam o evangelho de Deus. E aí, então, por causa dessa submissão, aliás, por causa dessa insubmissão, por desprezar as oportunidades que a graça lhe propõe, então recebem o castigo, recebem o juízo, recebem a morte eterna. Faraó rejeitou esses ultimatos de Deus, rejeitou
o oferecimento da graça de Deus. Não quis se humilhar, deixando o povo sair. Endureceu o seu coração e, ao mesmo tempo em que também desprezava os avisos de Deus, os ultimatos de Deus, mesmo que eles lhes trouxessem tantas aflições, prejuízos e choro. Ok? Um abraço também à nossa irmã Marina e João Albuquerque, são irmãos lá da igreja de Diadema. Um abraço, Marina, a graça e a paz. Deus abençoe vocês. Irmãos, então, vamos ver o que é que Faraó adiava indefinidamente. Vamos dizer que ele adiava humilhar-se e deixar o povo sair. Vamos ver alguns textos. Abre aí sua Bíblia, Êxodo 8, os versículos 8, 25 e 28. Vamos ver esses textos. Êxodo 8, versículos 8, 25 e 28. Vamos lá. Chamou, pois, Faraó a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Versículo 25. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Versículo 28. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Então, Faraó recebeu os ultimatos de Deus, as pragas, pediu a Moisés e Arão que orasse por ele, pediu para que cessasse as pragas, ao mesmo tempo que já planejava algo de ruim contra o povo de Israel. Olha como ele era, olha a malícia nas suas palavras. Eu deixo vocês ir para oferecer sacrifício no deserto, somente não ireis muito longe. Por quê? Porque estando perto, ele podia ir atrás e obrigá-los a voltar. Percebe? Então já tinha isso no coração. O povo não podia ir para longe, porque indo perto, se eles demorassem ou não voltassem, ele ia atrás para trazê-los de volta. Ele iria com o seu exército, como acabou indo também ao final, né? Então, são esses desígnios mal no coração duro do homem que rejeita a palavra de Deus, a oferta de Deus, os ultimatos da providência. Um abraço à irmã Vilma, um abraço, minha irmã, você, ao Sidney, Deus os abençoe. Né? Ao João também, né, João Albuquerque, que entrou junto com a Marina, também nosso abraço. Então esse é um primeiro texto. Veja lá um outro texto. Êxodo 9, versículos 2, 3 e 28. Êxodo 9, versículos 2, 13 e 28. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda os retiverdes, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. E aí depois, no versículo 28, novamente, Faraó mentindo contra Deus, mentindo contra os servos de Deus. Ele diz no versículo 28, orai ao Senhor, pois já bastam esses trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir e não permanecereis mais aqui. Sabemos que, posteriormente,
ele endureceu o coração e não deixou o povo ir. Não é verdade? Ele mentia. Êxodo 10, versículos 10, 11, 16, 17, 24 e 28. Eu vou falando então aqui para que os irmãos acompanhem. 10 e 11. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então aqui Faraó disse: eu deixo vocês ir, mas as crianças não. Mas só os homens. Né? Deixa aqui as mulheres e as crianças. Ok? Outra astúcia de Faraó. Né? E é claro que aí Moisés não aceitou essa oferta, porque o povo de Deus não é só os homens. O povo de Deus são os homens, as mulheres e as crianças, os filhos dos filhos de Deus. E então Moisés, claro, não aceitou esta, e ele então expulsou Moisés e Arão da presença deles. Versículo 16. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos somente essa vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus que tire de mim mais esta morte. Então, quando as pragas estavam se estendendo e ele sentia-se muito prejudicado, então ele aparentemente se arrependia, mas não era um arrependimento. Era apenas ele querendo fazer acordos com Moisés e acordos com Deus, né? Então diz assim, mas só que aí há o reconhecimento de que ele pecou. Ele mesmo reconhece que pecou. Olha, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, né? Perdoai-me, peço. Então, agora o versículo 24 e o versículo 28. Então mandou o Faraó chamar Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Aqui então ele concordou que as crianças e as mulheres fossem, mas era para deixar o rebanho e o gado. Toda a riqueza era para deixar. O povo teria que sair, mas sem nada. Sair sem nada. E aí Moisés diz: mas como é que nós vamos sacrificar? Não, eu preciso levar todo o rebanho, né? Como é que eu vou sacrificar? E claro, como é que nós vamos nos manter durante a caminhada? Então Moisés também não aceitou. Ele fica muito bravo e no versículo 28 diz, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vós me vires o rosto, morrerás. Ok? Então, o que se pode ver aí é que rejeitar a graça não é escolher o castigo só pelo castigo. É adiar a submissão a Deus para gozar o bem mais próximo, o lucro imediato, sem levar em conta o mal que pode vir depois. Irmãos, este é o mal de todo homem. É o mal dos dias de hoje. Muitas vezes nós falamos de Jesus a alguém e eles dizem: interessante, muito interessante, realmente muito, muito interessante o Evangelho. Mas, por enquanto, eu vou ficar como estou. Eu vou continuar como estou, né? Um dia, quem sabe, se o Senhor me chamar, eu vou dar uma série de desculpa, porque ele não quer
deixar a vida de pecado que leva. Ele não quer deixar o lucro imediato e não leva em conta o mal maior, o mal que vem depois. No caso da rejeição do evangelho, o próprio inferno. Né? Faraó, ele adiou a submissão a Deus para poder ficar ainda com o povo e poder contar com o serviço, o trabalho do povo, o serviço braçal do povo, o que lhe dava lucro imediato, e nem levava em conta o mal que já era inclusive anunciado pelo próprio Moisés. Então, no caso de Faraó, o lucro imediato era o serviço dos hebreus. Se ele pudesse obter ao mesmo tempo a oferta da graça e o lucro imediato, não rejeitaria a graça, mas é claro que isso não acontece. Né? O pecador tem que escolher deixar o pecado. É uma coisa ou outra. Né? Muitos querem, então, às vezes, fazer um acordo. Né? Recebe a graça, mas continua no seu estado de pecado. Isso também não serve diante de Deus. Né? A graça de Deus não é sobre esses. Ok? Então, se Faraó pudesse aceitar a oferta da graça, ao mesmo tempo em que ele pudesse continuar com o lucro imediato, ele não rejeitaria a graça. No começo das provas, ele não rejeitou a graça. Ele disse, tá bom, eu vou, mas ia adiando a aceitação. Né? Não rejeitava a graça, mas adiava a aceitação. Isso por estar mais perto o lucro e parecer mais longe o castigo. É por isso que o homem adia, às vezes, a aceitação e não se humilha diante de Deus. É porque ele pensa assim, mas eu agora vou gozar minha vida, agora, quando eu ficar mais velho, quando eu envelhecer, aí então eu penso nessa questão de Deus, de igreja, né? Muitos vão adiando, né? Vão adiando a aceitação da graça para não abrir lucro abrir mão do que ele chama de lucro nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, aceitar a graça é humilhar-se. Aceitar a graça é humilhar-se. Veja o que Deus diz na sua palavra. Salmo 51, versículo 16 e 17. Enquanto os irmãos procuram aí, eu vou saudar também o nosso irmão Erlindo. Boa noite, meu irmão. E temos continuado orando por você, meu irmão, por causa da sua cirurgia no olho, né, que até hoje não foi bem sucedida, né? Que Deus possa abençoar na sua recuperação, viu? Temos orado muito mesmo, para que você possa se ver livre desse incômodo. Pois bem, então, meus irmãos, nós temos que aceitar a graça de Deus é se humilhar diante de Deus. Veja o que diz Salmo 51, versículo 16 e 17. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, Deus não aceita negociações, Deus não aceita barganha. Né? A Tatiane também está aí conosco, Tatiane e Eduardo, um abraço para vocês. Viu? Então Deus não aceita essa barganha, essa negociação. O homem tem que se humilhar diante de Deus. E aí então aceitar a graça de Deus. E dessa forma ele então é abençoado. Então, agora o versículo 17, né? O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Noemi também entrando. Ô, Noemi, quanto tempo que não vejo. Noemi mora muito longe, né? Mora para frente de Presidente Prudente, muito longe. Um abraço, minha irmã, viu? Deus abençoe você.
Outro texto, irmão, que fala da necessidade desse quebrantamento é Isaías 57, versículo 15. Veja lá. Pega a sua Bíblia, Isaías 57, versículo 15. Diz assim: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Então o que Deus quer de nós é humildade, é nos humilhar diante de Deus. Assim Ele nos recebe, assim Ele dispensa sobre nós a sua graça, o coração humilde e contrito. Ele vivifica. Mais um texto, Mateus 23, 12. Diz assim: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então o homem tem que se quebrantar diante de Deus, o homem tem que se humilhar diante de Deus. Né? O homem não deve fazer negociações com Deus, porque Deus não aceita isso. Deus aceita o coração quebrantado, o coração convertido, um coração humilhado. Né? No caso de Faraó, ele tinha que se humilhar, voltar atrás, reconhecer o erro, reparar o mal, mas para ele, por causa da vaidade do seu coração, isso não era fácil. Por isso então que ele repeliu os ultimatos de Deus. Vejamos então agora, irmãos, os ultimatos da providência que Faraó repeliu. Né? Primeiro, nós temos aqui o testemunho progressivo das calamidades. Testemunho progressivo das calamidades. Vê-se que as pragas variavam muito, mas o mal que produzia era cada vez maior. Antes da praga dos gafanhotos, Deus disse a Faraó o seguinte: eles comerão o resto que ficou. Então as pragas eram progressivas, era cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Né? E mesmo assim ele não endurecia o coração. As pragas foram eliminando progressivamente os recursos vitais do Egito. Né? O Egito foi se empobrecendo. Né? O Egito foi perdendo a sua riqueza progressivamente. Os castigos anteriores sempre deixavam alguma coisa. Vinha um novo castigo e reduzia a miséria total aquilo que ficava. Né? Então era um castigo que, de maneira lenta e progressiva, durante muito tempo, ia deixando o Egito cada vez mais pobre, né? Faraó cada vez mais pobre. Né? Havia, então, um desastre na economia do Egito por causa das pragas. Né? Imagine quando veio a peste nos animais e todo o gado morreu. Né? E toda a economia deles foi embora. Né? Toda a economia foi embora. O gado morreu. Né? Os gafanhotos comeu toda a lavoura. O que sobrou? Né? Faltou água, né? Porque a água se tornou em sangue. Nossa, é um flagelo. Esses flagelos todos, né? E ainda soma os animais, os homens, tudo isso foi muito ruim. Diria que foi uma calamidade. Mas outra coisa é que não foi uma coisa assim rápida. Houve um espaço grande entre estes flagelos. Imagina, irmãos, nós estamos já com um ano de pandemia e estamos já presenciando toda essa calamidade. Imagine, por exemplo, se fosse diversos anos. Imagine como não estaríamos, né? Se aí tivesse, por exemplo, vamos pensar que, vamos pensar assim, né? Isso não está escrito, vamos pensar. Cada praga, né, durava um ano, aí vinha outra, mais um ano, vinha outra, mais um ano, 10 anos de praga sucessivamente. Imagine aqui como seria, né? Isso foi o que eles passaram lá. Né? Nós não temos elementos para determinar
nem a origem, nem o prazo desses flagelos, mas durou muito tempo e arrasou, acabou com o Egito. E todas essas pragas eram causadas pelo poder de Deus e para altos fins da sua providência. Por exemplo, a praga das trevas. Não sabemos como é que Deus fez, como foi que Deus agiu, mas sabemos que era trevas. Quem sabe uma cegueira geral dos egípcios, né? Alguns chegam a dizer que poderia ser uma nuvem de areia, um pó escuro, uma hipótese que é inaceitável, porque na casa dos hebreus não havia escuridão, né? Lá não havia trevas. Mas o fato é que houve trevas, e elas representam o estado em que se acha o homem que se obstina em desobediência a Deus, como o Faraó o fez. É interessante que durante a praga das trevas, deu-se a ocorrência mais grave. O Faraó chamou Moisés e cedeu em parte. Que foi aquela questão, né? Ele falou, não, eu deixo ir, mas as mulheres e as crianças não vão. Aí depois falou, não, eu deixo ir, mas o gado não vai. Mas Deus não aceita, senão submissão completa. Deus não aceita submissão em parte, conversão em parte, arrependimento em parte. Não, Deus somente aceita submissão completa, conversão completa, arrependimento completo. Né? Perante essas experiências, essas exigências, Faraó, diferente do que fizeram as outras vezes, antes que o flagelo passasse, recusou atender a Moisés. Estava nas trevas que ele mesmo provocara. Deliberou nas trevas, rejeitou a graça nas trevas, e nas trevas, depois de repelir o enviado de Deus, ouviu a sentença final. Né? Lá no capítulo 10, versículo 24 a 29, a sentença final. O faraó mandou chamar Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fica os rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém disse, tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixar ir. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerá. Respondeu Moisés, disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Daí por diante, então, segue a última praga e depois ele deixa o povo ir. E nós sabemos, né, da história toda. Esse passo da história da redenção, meus irmãos, ensina o seguinte: Deus rejeitando o homem para sempre e confirmando assim apenas o que o próprio homem decidiu para si. Deus rejeita o homem porque é isso que o homem quer. Ok? Deus rejeita o homem porque é isso que o homem quer. Deus rejeitou o faraó porque era isso que o faraó queria. O faraó não queria se inclinar diante de Deus. O faraó não queria conhecer a Deus. Ele chegou até a dizer, quem é esse Deus para que eu sirva? Eu não conheço. Ele não queria conhecer a Deus. Então Deus os rejeita. Né? Lá em Romanos 1, diz que Deus entrega os homens a sua própria cobiça, os seus próprios pecados, a sua própria imundície, exatamente porque eles não querem a verdade de Deus, não querem conhecer a Deus. Ok? O segundo ponto, para a gente já ir caminhando para o fim, né? Porque eu já tenho só apenas 15 minutinhos, já vai dar para encerrar. O que nós temos aqui interessante, meus, é o testemunho insuspeito dos homens, né? Pessoas não crentes testemunhando, vendo os ultimatos de Deus e reconhecendo
e testemunhando, mesmo não sendo povo de Deus. Ou seja, aceitando, né? Aceitando, claro, e através da aceitação se tornando povo de Deus. Então veja lá, o testemunho insuspeito dos homens. Referindo-se aqui aos apelos que Faraó recebeu do seu próprio povo, apelos repetitivos e aflitivos, primeiro foram os sábios de Faraó. Os sábios na praga do piolho, que atemorizados disseram a Faraó, lá em Êxodo 8:19, isto é o dedo de Deus. Eles estavam testemunhando, olha, é Deus mesmo fazendo isso, né? Se humilha diante de Deus, seria essa questão, advertindo o Faraó, Faraó, isso que está acontecendo é o dedo de Deus. Isso os sábios. Depois os servos. Os servos de Faraó tentaram persuadi-lo à obediência a Deus. Lá em Êxodo 10, versículo 7. E mais edificante ainda foi o exemplo de egípcios que, na praga da saraiva, aplicaram o seu coração à palavra de Deus. Se Faraó não aceitou o apelo, alguns egípcios aceitaram e se dobraram, e se quebrantaram. E é tanto que eles recolheram e salvaram o seu gado, porque foram se inclinaram à palavra de Deus e Deus os abençoou. Eles não perderam o seu gado e o seu rebanho, assim como os israelitas também não perderam. Então, mesmo, vê-se que os avisos da providência não são inúteis, porque, não obstante a resistência de alguns e o máximo exemplo dos maiorais, outros atendem e escapam ao castigo. Entende? Então, esses avisos da providência, eles não são inúteis, porque se alguns endurecem o coração e não se dobram, outros, vendo esses ultimatos, se inclinam, se dobram e se humilham diante de Deus e aceitam o Senhor e escapam ao castigo. Nos dias de hoje, eu já escutei várias pessoas que nem são crentes dizendo, olha, isso são avisos de Deus, a gente precisa se quebrantar diante de Deus, precisa orar, precisa buscar a Deus. Veja, reconhecendo, né? Reconhecendo esses ultimatos. E é digno de menção que esse testemunho dos próprios estranhos ao povo de Deus nunca tem faltado. Nos dias de hoje nós temos visto isso, né? E durante a vida de Jesus também se ouviu isso, mais de alguma vez, né? Ouviu isso também, as pessoas falando, né, acerca dos feitos de Jesus e crendo, né? Alguns até dos escribas e fariseus, né? E vendo os avisos, vendo os ultimatos, vendo os milagres, eles também se dobravam diante de Jesus e se tornavam crentes, né? Então, podemos lembrar também, só para terminar essa parte, podemos lembrar do testemunho do ladrão lá na cruz, né? Um dos malfeitores, né? Ele disse assim, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Vejam, né? Estava ali um ultimato de Deus, né? Não, nesse caso não era um ultimato para Jesus, mas era um ultimato para nós, né? Porque ali estava a oferta de salvação. Era um ultimato para nós. Se nós crêssemos e aceitássemos, seríamos salvos. Se não, estaríamos perdidos. E ali estava o ladrão na cruz e diz, tu nem temes a Deus estando na mesma condenação. Então isso significa o testemunho, né? O testemunho de pessoas que não crentes, que vendo o ultimato, acaba se entregando a Deus. Tudo isso significa o testemunho insuspeito dos homens acerca de Deus e sua providência. Certo? E agora o último ponto, que é o testemunho da consciência esclarecida. É o testemunho da própria consciência esclarecida. A pessoa sabe, mas não se dobra, né? Reconhece, mas não se dobra, não se humilha, né?
lá em Lucas 19, 22, a parábola das minas, diz assim: pela tua própria boca te condenarei. Pela tua própria boca te condenarei. O homem acaba sendo o seu próprio acusador, né? Porque vê, reconhece, mas nega, não aceita. Então é isso, o homem acaba sendo o seu próprio acusador, porque a providência, ao mesmo tempo que ele fala da palavra de Deus, pelos fatos miraculosos, pela voz sinistra das calamidades e pelo conselho dos homens, fala ali também pelos imperativos indeclináveis da sua própria consciência. A consciência acusando, embora não queira aceitar, né? É exatamente o caso de Faraó. O que ele sentiu não foi apenas medo quando as calamidades chegaram. Ele chegou a reconhecer o seu erro. Ele chegou a confessar isto a Moisés. Pequei contra Deus e contra vocês. Pequei. Perdoa-me. Então a sua consciência o acusou. Ele sabia que estava errado, mas simplesmente não quis se humilhar. Uma vez que Faraó reconheceu que estava já ultrapassando os limites da longanimidade divina, foi quando ele disse: perdoa-me somente mais esta vez. Reconhecendo, mas não aceitando. Mais tarde, quando o castigo final chegasse, a sua consciência havia de fazer-lhe sentir que ele mesmo tinha decidido que não queria mais ouvir. Ele mesmo decidiu que não queria mais ouvir. Meus irmãos, a palavra final desta terceira parte é essa: a obstinação é má conselheira. O homem obstinado vai de mal a pior. De degrau em degrau, o homem desce para uma condição irreparável. Então, é preciso mesmo arrependimento dos pecados e uma entrega a Deus. A insubmissão leva à morte. A insubmissão a Deus e a sua palavra leva à morte. A recusa de aceitar a oferta de salvação, a oferta do Evangelho, leva à morte. É a nossa conclusão. Finalmente, a história da redenção nos mostra que Deus executa o seu plano, sem forçar a liberdade dos homens, sem deixar de exercer misericórdia e mantendo sempre os princípios da justiça. Então Deus executa os seus juízos, mas sem forçar a liberdade dos homens, porque ele manda os avisos, ele manda a palavra, ele tem as testemunhas, ele tem os que propagam o evangelho. Deus vai executando os seus planos, vai mostrando os seus caminhos, sem forçar a liberdade do homem e, ao mesmo tempo, sem deixar de exercer a misericórdia, porque quando o homem se arrepende, ele exerce a sua misericórdia e lhe dá de graça a salvação. Mas mantém os princípios da justiça. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, de qualquer maneira, estaremos dentro dos planos de Deus, para a felicidade ou para a tristeza. Felicidade ou tristeza depende somente de fazermos aquilo que alguns egípcios fizeram. Aceitaram a palavra do Senhor no seu coração e foram salvos. Então, que Deus possa abençoar, que nós sejamos sempre submissos à palavra de Deus, porque coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ele derrama sua graça aos contritos de coração, aos quebrantados de coração, mas aplica a sua justiça aos insubmissos, aos que não se dobram, aos que não se entregam. Ok? Essa é a nossa lição de hoje, e tirando
desse texto que fala das pragas, né? E a dureza do coração de Faraó. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver sempre de acordo com a palavra de Deus, que ela de fato seja para nós, vida, né? Palavra de vida, né? A gente tem que falar que belas são essas palavras, palavras de vida, ok? Meus irmãos, então estamos encerrando nosso estudo hoje. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Na próxima sexta-feira estaremos juntos novamente. E aí, dessa vez, nós estaremos fazendo culto, né? E estaremos viajar no Brasil, o mundo é um barato. trazendo a palavra de Deus e as músicas e os cânticos, né? E eu espero vocês, né? Sexta-feira, às 8 horas, né? Que Deus possa abençoar. O que nós chamamos de, na sexta-feira, são os cultos, que eram os grupos familiares, né? Quero, então, agradecer a todos vocês, saudar todos vocês, abraçar todos vocês. Tem mais uma irmã aqui, Esther Macedo. Amém, né? Que Deus abençoe você também. E todos os demais irmãos que estiveram conosco nessa live. Que nós possamos estar juntos louvando o Senhor. Lembrando, na próxima sexta-feira, culto aqui às 8 horas no Facebook. Mas no domingo, às 18 horas, nós temos a live na igreja e lá é no YouTube, né? Então eu convido todos vocês para estarem conosco. Um abraço, Deus os abençoe. Até mais. Só